Contos de Edgar Allan Poe. A Esfinge. Durante a época sinistra em que a cólera reinou em Nova York, vinha aceitar o convite de um parente para passar 2 semanas recolhido num chalé de sua propriedade nas margens do rio Hudson. Dispunhamos ali, à nossa volta, de tudo o que era necessário para passar um verão agradável. Caminhando nos bosques, desenhando, passeando de canoa, pescando, nadando, ouvindo música e lendo, teríamos passado ali um período extremamente agradável se não fosse pelas notícias terríveis que todas as manhãs chegavam até nós, dando conta que ocorria na cidade. Não se passava um só dia sem que nos fosse comunicada a morte de um conhecido. À medida que a epidemia foi se agravando, esperávamos a qualquer hora receber a notícia da perda de mais um amigo, a tal ponto a mera aparição de um mensageiro nos fazia estremecer. O próprio vento do sul parecia trazer consigo a morte. Essa ideia paralisante apossou-se por inteiro do meu espírito. Eu não conseguia falar, pensar ou sonhar com outra coisa. Meu anfitrião, que tinha um temperamento menos imprevisível, menos apropriado do que o meu, fazia o possível para acalmar a minha angústia, embora também ele experimentasse uma forte depressão. Sua mente, profundamente versada em filosofia, não se deixava em nenhum momento afetar por coisas imaginárias. Ele era bastante sensível aos terrores reais, mas a mera sombra destes não lhe causava apreensão alguma. Suas tentativas para me tirar daquela condição de enorme abatimento em que eu caíra foram frustradas, em grande parte, por alguns volumes que encontrei na sua biblioteca. Eram obras de natureza própria, a fazer germinar quaisquer sementes de superstições hereditárias que eu pudesse trazer na minha alma. Eu vinha lendo essas obras sem o seu conhecimento, e assim ele se via muitas vezes incapaz de entender a influência negativa que elas produziam na minha imaginação. Um assunto que me interessava muito era a crença popular de maus agouros ou presságios, uma crença que naquela época de minha vida eu defendia com ardor. Tínhamos longas e acaloradas discussões sobre esse tema, ele sustentando a completa falta de fundamentos dessa ideia e eu argumentando que um sentimento popular, brotando de maneira totalmente espontânea, ou seja, em provas evidentes de sugestão, possuía traços inconfundíveis de verdade e merecia tanto respeito quanto a intuição, que é uma idiosincrasiais dos homens de gênio. A verdade é que logo após a minha chegada ao chalé, ocorreu um incidente tão inexplicável e de caráter tão extraordinário que eu não poderia ser censurado por considerá-lo um presságio desse tipo. Aquilo deixou-me tão perplexo e ao mesmo tempo tão confuso e desorientado que muitos dias se passaram antes que eu conseguisse ver num estado de espírito adequado para comunicar ao meu amigo o que ocorrera. No final de um dia mais quente do que o habitual, eu estava sentado com um livro na mão, perto de uma janela, de onde podia ter uma ampla visão das margens do rio e de um morro distante, cuja face voltada para a casa tinha sido parcialmente despojada das árvores que a cobriam devido a uma avalanche recente. Meus pensamentos vagueavam entre o livro aberto à minha frente e a tristeza e desolação que se abatiam sobre a cidade próxima. Erguendo meus olhos da página, eles pousaram sobre a face devastada do morro e sobre um objeto, ou melhor, um ser vivo, monstruoso, de aparência aterrorizante, que bem despreza desceu a encosta e desapareceu na densa floresta que cercava o sopé. No momento em que meus olhos o avistaram, duvidei da minha sanidade mental, ou pelo menos não pude dar crédito aos meus olhos. E muitos minutos se passaram antes que eu conseguisse me convencer de que não tinha enlouquecido e não estava sonhando. E ainda assim, quando eu descrever esse monstro, que avistei nitidamente e acompanhei com calma durante todo o seu percurso, os meus leitores, receio, terão mais dificuldade em se deixar convencer pelo meu relato do que eu mesmo experimentei naquele instante. Calculando o tamanho da criatura por comparação com o diâmetro das árvores maiores pelas quais ele passava, aqueles raros gigantes da floresta que tinham escapado à fúria do deslizamento de terra, concluía que ela era maior do que qualquer navio de guerra conhecido. Refiro-me a um navio porque o formato do monstro me sugeriu essa ideia. O casco de um dos nossos 74 peças pôde dar uma noção aproximada do formato geral de sua silhueta.
A boca do animal estava situada na extremidade de uma probóscide de 20 ou 25 metros de comprimento e de espessura equivalente à largura de um elefante comum. Em volta da base dessa tromba havia uma grande quantidade de pelos negros e cerrados, mais do que poderia ser fornecido por dezenas de búfalos, e projetando-se do meio desses pelos, para baixo e para os lados, surgiram duas presas reluzentes não muito diferentes das presas de um javali, só que em dimensões incomparavelmente maiores. Estendendo-se para diante, em paralelo a essa probóscide, e em cada lado dela havia uma enorme haste com 10 ou 15 metros de extensão, formada aparentemente de puro cristal e com a forma perfeita de um prisma alongado. Nela se refletiam de maneira mais exuberante os raios do sol crepuscular. A tromba do monstro tinha a forma de uma cunha, com a parte mais aguda voltada para baixo. Dali projetavam-se 2 pares de asas, cada uma delas com cerca de 100 metros de comprimento, sendo um dos pares apoiado sobre o outro e sendo as asas totalmente cobertas com escamas de brilho metálico. Cada uma destas teria cerca de 3 ou 4 metros de diâmetro. Observei também que as camadas superior e inferior das asas estavam ligadas por uma forte corrente. Mas o detalhe mais singular daquela aparição terrível era a representação visual do rosto da morte, que cobria quase toda a superfície de seu tronco e estava claramente delineada num branco brilhante de encontro ao fundo mais escuro do corpo, como se ali tivesse sido traçada pela mão de um artista. Enquanto eu contemplava aquele espantoso animal, e mais especificamente a aparência de seu tronco, com um sentimento misto de horror e espanto, que eu não conseguia neutralizar por mais que fizesse esforços e lançasse mão de minha razão, percebi que as enormes mandíbulas na extremidade da sua probóscide se escancaravam, emitindo um som tão alto e tão fúnebre que aquilo atingiu meus nervos como um dobre de finados, e enquanto o monstro desaparecia na base da colina, eu tombei no chão desmaiado. Quando recobri os sentidos, meu primeiro impulso, é claro, foi informar o meu amigo sobre o que tinha visto e ouvido, e mal posso explicar o sentimento de repugnância que acabou me impedindo de fazê-lo. Finalmente, 3 ou 4 dias depois desse fato, estávamos sentados juntos certa noite no mesmo aposento de onde eu avistara a criatura. Eu ocupava a mesma cadeira, junto à mesma janela, e ele estava sentado num sofá próximo. Esta semelhança de hora e de local me levou a fazer para meu amigo um relato do fenômeno. Ele me escutou até o fim, embora a princípio desse boas gargalhadas. Então deixou-se cair num estado de espírito soturno, como se acabasse de perceber que eu estava irremediavelmente louco. Nesse instante, mais uma vez eu olhei para fora e avistei o monstro e com um grito de irreprimível terror, chamei a atenção do meu amigo. Ele olhou para a colina com toda a atenção, mas asseverou-se que não estava avistando nada, embora eu descrevesse passo a passo o percurso da criatura enquanto ela voltava a descer a encosta escalavrada da colina. Meu alarme a essa altura não tinha limites, porque passei a considerar essa visão como um prenúncio da minha morte, ou pior ainda, como o primeiro estágio de um ataque maníaco. Joguei-me de volta à cadeira, trêmulo, e por alguns instantes escondi o rosto nas mãos. Quando voltei a erguer o rosto, a criatura já não era mais visível. Meu anfitrião, contudo, tinha recobrado até certo ponto a calma que o caracterizava e passou a me interrogar minuciosamente sobre o aspecto físico daquela visão apavorante. Quando terminei de relatar todos os detalhes, ele soltou um profundo suspiro, como se tivesse se livrado de um peso insuportável, e começou a discorrer com tal tranquilidade que cheguei a considerar cruel sobre vários pontos de filosofia especulativa que tinham recentemente sido objeto de discussão entre nós. Lembro-me de que ele insistiu, entre outras coisas, na ideia de que a principal fonte de erro em todas as investigações humanas jaz na tendência que tem nosso entendimento de superestimar a importância de um objeto por meio da mera avaliação equivocada de sua proximidade. Para avaliar com justeza, por exemplo, disse ele, a influência que a difusão da democracia pode exercer sobre toda a humanidade, não devemos deixar de fora da nossa estimativa o tempo decorrido até que tal difusão tenha sido conquistada. E, no entanto, pode-me dizer o nome de uma só pessoa entre as que têm escrito a propósito de formas de governo que já tenham considerado este aspecto digno de discussão?
Neste ponto, ele fez uma pausa, caminhou até uma das estantes da sala e trouxe consigo um tratado de história natural, pedindo para trocarmos de assento para que ele pudesse ler melhor as letras miúdas daquele volume. Ele sentou-se na poltrona que ocupava junto à janela e, abrindo o livro, retomou sua argumentação no mesmo tom anterior. Se não fosse pela sua descrição extremamente minuciosa do monstro, eu jamais poderia demonstrar-lhe a verdadeira natureza deste. Primeiro, deixe-me ler essa descrição num manual para estudantes do gênero Sphinx da família Crepusculária, da ordem Lepidoptera, da classe Insecta ou dos insetos. Diz assim: 4 asas membranosas cobertas com pequenas escamas coloridas de aparência metálica. Boca formando uma probóscide enrolada, produzida por um alongamento dos maxilares, em cujos lados se avistam os rudimentos das mandíbulas e dos órgãos de apalpar de aspecto viscoso. As asas inferiores presas às superiores por um fio rígido, antenas prismáticas em forma de bastões alongados, abdômen convexo. A esfinge caveira tem ocasionado muito terror entre as pessoas simples por causa de uma espécie de grito melancólico que emite e da imagem fúnebre que aparece sobre seu tronco. Nesse ponto ele fechou o livro e inclinou-se para diante da cadeira, colocando-se na mesma posição que eu ocupava no momento da aparição do monstro. "Ah, lá está ele!" exclamou. "Está subindo de volta à encosta da colina e devo reconhecer que é uma criatura de aspecto notável. Contudo, não é tão grande e não está tão distante quanto você imagina. O fato é que enquanto ela sobe e desce ao longo desse fio, que uma aranha deve ter tecido ao longo das vidraças dessa janela, eu calculo que ele tenha 1,5 mm de comprimento e esteja também 1,5 mm distante da pupila do meu olho.